E a Magazine Luiza, né, que teve aí um ótimo pregão hoje, né, teve um aumento aí de 4,53% aí, e boa movimentação aí, mas ela não trouxe aí resultado não muito bons, né, assim podemos dizer, né, no seu resultado divulgado aí no segundo trimestre de 2025, né, então ela não teve aí um resultado tão positivo assim, né? Até porque se você, o lucro líquido ela nem apresenta aqui nos destaques, né? Porque normalmente a empresa sempre, quando apresenta aí resultados fortes, né? E lucros, né? Que é o que o investidor quer, já apresenta logo aqui nos destaques, né? Então ela apresentou aqui só o EBITDA, né? Para ela bem interessante que esse patamar que ela atingiu, né? E também aqui a geração de caixa operacional, né? Então, são alguns destaques que ela traz como positivo, mas o lucro líquido dela aí teve uma queda em relação ao primeiro trimestre de 2025 e também com relação aí ao segundo trimestre de 2024. É interessante que não foi um resultado negativo, né? Que seria ainda pior, né? Então a Magazine Luiza deve ainda permanecer, né, nessa fase aqui, sobe, cai, ela deve ainda bater aqui no 5,50 por aí, 5,56 antes de voltar a subir aí lá no final do ano, né? Esperamos aí até pelo a situação aí macroeconômica aí do país, né? Mas antes de a gente continuar, pessoal, quero agradecer mais uma vez você que tem assistido aí nossos vídeos, né? Tem inscrito aqui, tem compartilhado aí e tem nos ajudado bastante aqui. Continue. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você está assistindo aqui, faz um comentário aí no vídeo que você estiver assistindo, né? Coloca aí sua crítica que é bem interessante aqui para o canal, tá bom? Então, muito obrigado e vamos continuar aí com o nosso vídeo. E aqui, né, a demonstrações financeiras, o resultado consolidado, né? Então, uma receita bruta aí, né, que teve um aumento de 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado, né? A receita líquida aqui teve aí um aumento de 1,4%, né? E lucro bruto também, né? Teve aqui uma variação aqui de 0,2, né? Então, não muito significativo assim. E o lucro líquido aqui, né, que teve uma queda em relação aqui ao mesmo período do ano passado. Então, uma queda aqui de 95,3%, né? Então, não foi aqui uma linha muito interessante aqui, divulgada aí nos resultados da Magazine Luiza, né? Sem contar aqui que o lucro operacional dela aqui, ela apresentou um valor negativo aqui. E o resultado financeiro aqui também de 495,6 milhões de reais aí, uma variação negativa de 5,4 em relação ao mesmo período do ano anterior, ao segundo trimestre de 2024. Então, são movimentações aí, né, que ocorreram no trimestre com a Magazine Luiza, né, e ela deve corrigir isso aí, né, e divulgar aí nos próximos resultados, né, melhorias aí nesses indicadores, né, e o importante é que ela não chegou a dar um prejuízo, né, que é ruim quando a empresa nem saiu daquela situação ruim e já começa a ter queda aí no seu lucro líquido, né, e começa a apresentar lucro líquido negativo, né, então pelo menos ainda ela não está nessa situação e não deve chegar, né, porque ela deve melhorar isso aí nos próximos trimestres desse ano, tá bom? Então esse foi o resultado aqui e é por isso que a gente acha que ela ainda vai segurar um pouco mais ali naquele patamar onde ela se encontra, né, negociando, né, e caindo um pouco mais ali próximo dos 5,56. E a Magazine Luiza, né, que tem variado aí nas últimas 52 semanas, né, entre 5,64 e 13,51, né. Então o dividend yield aqui, né, que ela pagou aí esse ano, né, mas não é um dividendo regular, né. Então aí um dividend yield de 4,41%, está com uma queda aqui de 48,7% aqui nos últimos 12 meses também, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores da Magazine Luiza, né? Aqui o PL dela em 13,26, né? Tá tão baixo assim, né? Mas está dentro aí dos parâmetros utilizados aí pelo mercado, né? E o seu PVP, né? Que
demonstra aqui também um certo desconto, né, em relação ao seu patrimônio, né, de 0,46, né, ou seja, com 54% aí de desconto, né, olhando aqui especificamente esse indicador. A liquidez corrente dela aí é de 1,29, né, então ela paga aí a curto e médio prazo, ela consegue aí manter aí suas contas em ordem. A margem líquida dela aqui precisa aumentar, está em 1,01%, e o ROI dela que é muito baixo, então tem que melhorar muito aqui esse ROI. E a receita dela tem crescido aí 13,85% nos últimos 5 anos, e os lucros, né, na verdade, teve uma prejuízo de 16% aí nos últimos 5 anos, a queda aí nos lucros da Magazine Luiza, quando a gente olha aí esse período de 5 anos. Então, mais um movimento aí bom no mercado hoje, né, para algumas empresas, né, entre elas aqui a Magazine Luiza, né, que teve uma alta aqui de 4,38% no dia, né, a Magazine Luiza, né, que deve ainda escorregar bastante aqui e atingir aqui esse suporte, né, aqui no 5,56 aproximadamente, né, olhando aqui o gráfico diário. Então, para quem tem intenção de entrar na empresa, acho que é interessante aguardar um pouco, né, porque ela está aqui nesse, aqui tem um suporte, né, nesse intervalo aqui, né, podemos considerar assim, que ela pode também acumular aqui, depois subir, mas com o resultado que ela divulgou aí, né, e as perspectivas aqui para 2025 em relação aí a juros, né, que deve ser mantida aí no patamar onde está, né, por exemplo, a Selic, a Magazine Luiza ainda, né, a menos que ela traga aí lá no terceiro trimestre, né, resultados mais robustos, né, ela pode dar sequência aqui ao seu movimento de alta, mas da forma como está, é provável que ela ainda bate aqui nos 5,56 por aí, para depois voltar a subir. Então, é ela que fez aqui um certo acúmulo, né, entre que a faixa do 11,47 até 7,95, né, nesses últimos pregões aí, né, de mês de março para cá, né, quando ela atingiu aqui essa alta, e aí ela lateralizou aqui, né, dentro desse intervalo aqui, e agora começou esse movimento de queda, né. Então agora aguardar aí, né, e ver se ela vai ou acumular aqui, né, como ela fez essa ponta aqui atrás, né, e segurar aqui para depois começar o seu movimento, ou se de fato ela vem aqui beliscar os 5,50 para depois voltar aí o seu movimento de alta, aqui olhando aqui o gráfico diário, tá? Então é isso, é aguardar e ver aí como será o movimento da Magazine Luiza aí nos próximos pregões. Então é isso, pessoal, agradecendo aqui mais uma vez a você que tem aí assistido os nossos vídeos, né? Os inscritos novos aqui do canal, né? Muito obrigado. Se você está assistindo o nosso vídeo, não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não comenta aqui nos nossos vídeos, comenta aí, coloca um oi, coloca uma crítica qualquer aí. É muito importante aqui para nós do canal, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.